Na sequência, a gente vai falar também em termos mais práticos acerca dessas parcerias, que está na mão de cada entidade, cada vertente desse processo. Queria agora falar com o senhor Flávio de Abreu, ainda pensando nessa questão também dessa coparticipação município e iniciativa privada. A gente está falando de um horizonte de crescimento para 5, 15 anos, pensando evidentemente no aumento do desenvolvimento da estrutura industrial, geração de empregos e falando também de aumento populacional. Hoje em dia a gente percebe, até pelo tempo que o Brasil ficou sem crescer, que o crescimento, quando ele se dá de forma continuada, mesmo que seja explosivo, até que já não seja, mas de forma mais equilibrada, só que continuada, ele acaba causando mudanças significativas. Junto delas vem também as necessidades novas e as carências que estão surgindo decorrentes do próprio processo. Minha pergunta para o senhor é relativamente simples de formular, não sei se é tão simples de responder, mas vai no sentido de como fazer, de que maneira atuar, do ponto de vista do poder público, na parceria com as empresas também, de forma a permitir que esse desenvolvimento de população, de economia, propriamente dito, se dê de forma harmônica, equilibrada, para não pura e simplesmente gerar novas necessidades ainda mais intensas lá no futuro. Bem, primeiro, meu bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. A BAE é um pouquinho mais antiga que a Petrobras, são 115 anos só aqui no Brasil, 52 anos em Belfort Roxo. Então, meu bom dia, desculpe apesar que eu pareço mais novo que você, mas... Bem, pessoal, é uma pergunta realmente muito difícil de ser respondida e, com certeza, nos obriga a repensar um pouquinho os nossos paradigmas que a gente tem hoje, quando a gente fala estarmos preparados em 15 anos para acomodar de uma forma harmônica esse crescimento urbano, esse crescimento industrial que tanto nos orgulha aqui hoje no Rio de Janeiro. Eu acho que a questão é como garantir a mobilidade das pessoas, como garantir a mobilidade das mercadorias. E nesse sentido, é importante que a gente olhe esse cenário de uma forma um pouco mais pragmática, olhando que temos que usar outros instrumentos que hoje nós não utilizamos. Não utilizamos se concentramos apenas em transporte rodoviário, nós vamos estar estrangulando e não vamos poder realmente estar criando a infraestrutura necessária. Nós temos que olhar para alternativas. Alternativas no transporte dessas mercadorias, dutos, sistemas diretos de comunicação entre as empresas, de mercadorias, hidrovias. Nós temos que olhar essa questão no futuro que possa realmente dizer se nós vamos ter em 10 ou 15 anos uma população de 20 ou 25 milhões aqui e preservar essas indústrias, para que as indústrias sejam efetivamente oportunidades de geração de emprego, oportunidades de geração de desenvolvimento para os nossos municípios, nós temos que olhar isso de uma forma conjunta. Né? A Baixada Fluminense, ela está tão integrada, tão, vamos dizer, interligada em si, que as soluções elas têm que ser soluções, algumas delas comuns ao município. Eu acho que esse é o grande desafio nosso aqui, que o poder público, com os empresários, pensem de uma forma integrada e conjunta para essa região, e não simplesmente olhando soluções pontuais no município ou numa indústria ou o que seja. Então, acho que a grande resposta para isso é que a gente tenha que trabalhar em conjunto de maneira a enfrentar esses desafios que estão à nossa frente. Muito bem. Elson Rodrigues, bom dia também ao senhor. Queria tocar em uma questão que é particularmente importante, que é do saneamento ambiental. A região, os municípios da região sofrem com a questão da destinação e tratamento de resíduos domiciliares, industriais, e a gente está falando do horizonte de 5 a 15 anos, né? Horizonte de ponto de vista, imaginando o crescimento tanto de população quanto de estabelecimento de indústria, ou seja, tudo, essa questão dos resíduos também se intensificando muito. Como fazer para preparar os municípios, se é que eles não estão preparados, queria conhecer a sua visão acerca disso também, para atender exatamente a eventual e muito provável aumento desse volume de resíduos, tanto domiciliares quanto industriais, a partir do
do crescimento da região. Eu gostaria de dar um dia. Juro que eu vou protestar. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente por essa iniciativa. E a tua pergunta, Guto, ela é um grande desafio, né? Ela é um grande desafio, mas eu acho que o nosso caminho está traçado, né? O caminho está traçado. E o caminho traçado foi escolhido pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional, em agosto do ano passado, onde foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um conjunto de leis, que levou 22 anos para ser votada, é um conjunto de leis e procedimentos que insere o Brasil no primeiro mundo. Insere o Brasil nos países desenvolvidos. Essa política, eu acho que precisa dar uma contextualizada para que eu possa responder a tua pergunta. Essa política, ela versa sobre alguns temas. Ela versa sobre planejamento, ela versa sobre formas como deve ser feito o planejamento e gestão ambiental das empresas e municípios. Ela abrange tanto o lado empresarial quanto o lado social, o lado das municipalidades e dos estados. Ela insere instrumentos econômicos, ela insere formas de como pode ser feito financiamentos para redução de geração, financiamentos de infraestrutura, indução de financiamentos, inclusive para prevenção. Ela cita prazos, nós vamos falar um pouco mais tarde em relação aos prazos. E, por fim, o grande resumo dessa nova legislação são dois pontos absolutamente capitais. O primeiro deles é que a iniciativa privada passa, a partir de 2014, ser responsável por todos os produtos e embalagens oriundos de seus processos produtivos, o que é comumente chamado de logística reversa. E o segundo ponto, de muita importância, é que fica proibido, a partir do dia 3 de agosto de 2014, a existência de lixões. Cabe às prefeituras, ou a quem de direito, implantar ativos ambientalmente corretos para resolver esse problema. Se nós analisarmos o impacto que vai ter isso, a iniciativa privada, ela já está, na minha visão, na minha perspectiva, a iniciativa privada já está se antecipando a isso, né? Os programas de logística reversa, vários setores já têm os programas implantados. Por exemplo, a indústria de pneus, ela já recolhe a totalidade dos pneus usados e processa esses pneus enquanto energia em forma de cimento. A indústria de agrotóxico já está recuperando as suas embalagens e recicla as suas embalagens como produtos, sejam eletrodutos, saco plástico ou coisas do gênero, mas recicla já a totalidade dos produtos. A indústria de eletroeletrônico já está fazendo isso, que visa a recuperação de metais, e assim vai. No tocante ao poder público, às prefeituras, a nossa sugestão, e eu acho que a federação pode ajudá-los, se não a resolver, mas a equacionar esse problema, eu dividiria o problema em dois. A primeira coisa era a execução de um plano de gestão ambiental, um planejamento de gestão, e aí dentro da casa tem as competências necessárias. Eu vou parafrasear um pouco o Lafraia, onde uma das nossas qualidades é amalgamar competências de diversos setores, na qual se estabelece esse plano como objetivo, de forma resumida, é se estabelecer em que situação, do ponto de vista técnico e tecnológico, a prefeitura gostaria de se posicionar. É um plano onde vai ser feita a cartografia. Algumas perguntas vão ter que ser respondidas. Quanto, onde e como. Quanto resíduo, onde está, como vai ser recebido. Nesse plano pode ser estudado técnicas de coleta seletiva, pode ser estudado tecnologias
modernas para a destruição do resíduo, como incineração com geração de energia elétrica, e podem ser estudados também ou aplicadas algumas tecnologias mais tradicionais, que são os aterros ambientais com recuperação de biogás. Exemplo do que foi feito na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, e eu acho que na quase totalidade de resíduos aqui no Brasil. E o segundo ponto, a segunda vertente, é o fomento da equação econômica, né? Eu acho que o nosso vice-governador está aqui, ele é um grande conhecedor de financiamento e de obtenção de dinheiro, mas eu acho que deve haver ou via PPP, ou via dinheiro do PAC, ou o Banco Mundial, ou alguma agência de fomento. Quer dizer, isso vai ser preciso em função daquela solução adotada, ou daquela solução escolhida pelo plano de gestão, elevar-se e obter essa equação econômica em consequência. Então, para responder a tua pergunta, eu estou muito otimista. Eu acho que sim. Eu acho que os municípios da Baixada vão estar aptos a fazer face a esse desenvolvimento, a esse plano, só que em 2014.